Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando o que você deve fazer com um e-mail que você recebeu denunciando um suposto filme blasfemo contra a pessoa do Senhor Jesus. Filme esse que seria intitulado Corpus Christi. E se você deveria atender, então, o pedido desse e-mail que diz para colocar o seu nome no abaixo-assinado para proibir a exibição do filme no Brasil, além de enviar cópias desse e-mail para toda a sua lista de contatos. Bom, eu já recebi esse e-mail algumas vezes e recentemente, também no passado. E para começar, o e-mail é apenas mais uma das lendas da internet. Sabe essas correntes que começam e nunca acabam? Pois é, esse e-mail é tão velho quanto a internet e de vez em quando ele reaparece. Embora tenha existido nos Estados Unidos uma peça há muitos anos com o mesmo enredo desse e-mail, que fala no e-mail, ela nunca decolou e nem virou filme. O e-mail que vem na mensagem dizendo que para onde devem ser enviadas as assinaturas quando completarem 500 é de uma conta cancelada. Não existe essa conta de e-mail para onde serão enviadas assinaturas. Não existe. Enfim, é tudo mentira. E quem está se dando ao trabalho de enviar para os seus contatos está caindo no conto do filme ou no conto do abaixo-assinado contra o filme. Mas vamos supor que fosse verdade e que realmente estivesse para ser lançado o tal filme denegrindo a pessoa de Cristo. Bem, se eu fizesse um filme assim, eu adoraria que as pessoas fizessem esse protesto. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas nunca teria ouvido falar do filme se não fosse por esses e-mails. E aí elas acabariam ficando sabendo do filme, ficariam curiosas a respeito, e talvez muitas fossem até ao cinema para assistir o filme só por indignação, só para se indignarem mais. Propaganda negativa também é propaganda. Existem casos em que a empresa que lança um produto espera, torce até para acontecer uma propaganda negativa para o seu produto e parar na mídia. Até hoje não ficou nem claro se aquela história da pirataria do filme Tropa de Elite foi real ou foi um golpe de propaganda. Porque ela saiu nos jornais do mundo inteiro como se o filme tivesse sido pirateado antes de ser lançado. Eu não passaria adiante essa mensagem do e-mail porque eu estaria contribuindo para divulgar o filme, se ele realmente existisse. Eu mesmo nunca tinha ouvido falar desse filme até eu começar a receber esse e-mail de várias pessoas. E a ocupação com o mal pode causar até uma certa adrenalina no crente, mas não lhe traz bem algum. Nós devemos nos ocupar com as coisas do alto, onde Cristo vive. Que é uma sugestão? Deixe de se preocupar com o mal, ainda que sob o pretexto de combatê-lo, como aqueles que ficam procurando coisas em filmes do Walt Disney, do He-Man, ou ficam tocando música da Xuxa ao contrário, essas coisas. Não perca tempo com isso. Muitos pregadores por aí vivem procurando chifre em cabeça de cavalo e pelo em ovo. E aí eles ficam fazendo alarde das suas descobertas, e as suas pregações são isso, eles ganham para fazer isso. Com isso eles acabam simplesmente despertando a curiosidade das pessoas e fazendo com que elas corram para cinemas ou para locadoras para pegar o DVD, ou então tentem tocar música ao contrário, o que é muito difícil hoje, porque não tem mais os discos, né? Só CDs. E aí elas querem conferir se é mesmo coisa do diabo, que nem o pregador falou. A Disney e outros produtores de filmes e músicas deviam pagar uma comissão para esses pregadores, porque eles são grandes propagandistas e grandes vendedores desses filmes, desenhos animados e discos. Você vai encontrar o mal em qualquer coisa que exista no mundo, porque aqui não é o céu, aqui é o mundo. Portanto, não se surpreenda, aquele filme, aquele seriado, aquela música tem coisa do diabo. Claro que tem, porque esse aqui é o mundo. E quem é o príncipe do mundo? Satanás. Ora, o mundo jaz no maligno. O dinheiro que nós usamos é riqueza suja, é riqueza de mamon. A arquitetura, tem gente que fica preocupada com a arquitetura lá da Casa Branca ou de Washington, porque diz que tem símbolos demoníacos, e no dinheiro também tem símbolos. Claro que tem tudo, porque esse aqui é o mundo de Satanás, é o mundo que Satanás é príncipe. A indústria, a arquitetura, a moda, o entretenimento, tudo isso faz parte de um mundo que foi construído pouco a pouco pelos descendentes de Caim.
Então não cabe ao cristão endireitar o mundo, porque o mundo jaz no maligno e está reservado para o fogo. Cabe ao cristão pregar o evangelho, conquistar almas para Cristo e resgatar pessoas do mundo. Se você soubesse que o navio está afundando, o que você faria? Tentaria pintar o navio de uma cor mais bonita ou correria salvar os que estão afundando com o navio e alertaria a todos? Abraão viveu peregrino na terra prometida enquanto seu sobrinho Ló tentava ser alguém em Sodoma. Se você ler o texto, verá que ele se assentava à porta da cidade, como os juízes da época costumavam fazer. Ele queria fazer de Sodoma um lugar melhor para se viver, e deu no que deu. O jeito é nos ocuparmos com Cristo, porque é melhor ocupar somente com o bem do que com o mal, ainda que seja com a intenção de combatê-lo. A ordem é se afastar do mal, não ficar ocupado com ele. É comum recém-convertidos se apegarem com muita força a questões assim, como esse e-mail, essa corrente contra o filme e tal, porque tem um zelo excessivo. Mas quando acabamos de nos converter, às vezes sem querer, nós acabamos cozinhando o cabrito no leite da mãe, cabrito no leite da mãe. Essa é uma passagem de Deuteronômio 14, 21. E o significado dessa passagem é que nós acabamos usando algo que foi designado para alimentar, porque a palavra de Deus é para alimentar as pessoas, mas nós acabamos usando como instrumento de morte, como é o caso de cozinhar o cabrito no leite da mãe. É o que nós às vezes fazemos, batendo com a Bíblia na cabeça das pessoas, não literalmente, claro. Existem muitos cristãos que fazem isso empunhando a sua fé como quem empunha uma metralhadora. Eles acham que estão numa guerra santa e devem expulsar os infiéis desse mundo. Aí, quando são presos ou processados por essa violência religiosa, eles colocam-se no papel de mártires e passam a se comparar aos apóstolos. Perseguir os apóstolos, estão perseguindo a mim também. Eu fiquei sabendo uma vez de uma igreja batista nos Estados Unidos que foi processada a pagar 10 milhões de dólares de indenização por difamação e danos morais à família de um soldado que morreu no Iraque. O pessoal dessa igreja tem o péssimo hábito de ir aos funerais de soldados com o seguinte raciocínio: porque os Estados Unidos aceitam homossexuais nas Forças Armadas, então Deus rejeitou os Estados Unidos e os soldados norte-americanos que morrem vão para o inferno, porque Deus está castigando as Forças Armadas. Esse é o raciocínio desses caras. Loucos, não? O problema é que, além de acreditarem nessa bobagem, se eles acreditassem nisso em casa, problema deles, mas eles vão ao funeral de soldados com cartazes dizendo: você vai para o inferno, Deus odeia homossexuais e coisa do tipo. Você já pensou para um pai ou para uma mãe ter de aguentar isso no funeral do seu próprio filho? Uma ocupação excessiva com o mal certamente não vem de Deus. Esse mundo não é o lar do cristão, é o território de Satanás que domina isso aqui. Ele é o príncipe desse mundo. Ninguém vai consertar o mundo antes que o Senhor volte para dar um jeito nele. Ninguém vos engane com palavras vãs, escreveu o apóstolo. Não sejais participantes com eles, andai como filhos da luz, pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade, provando o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutuosas das trevas. Antes, porém, condenai-as, porque as coisas feitas por eles em oculto, até o dizê-las é vergonhoso, para que não sejam vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Isso está em Efésios 5, de 6 a 12, e 2 Coríntios 2, de 10 a 11. O contrário também é verdadeiro, e cabe ao cristão ser sábio para saber quando Satanás está ou promovendo o mal, ou angariando com isso a ajuda de cristãos incautos para fazer propaganda das suas obras. Ou então quando ele aparentemente está querendo ajudar na propagação do Evangelho, mas não é. Sabe como é? Hoje existem políticos, comerciantes, um monte de gente que se diz cristã, interessada em financiar cristãos, mas no fundo é para conseguir seus objetivos. No caso político é conseguir votos. Paulo passou por uma situação assim, quando ele soube identificar que aquilo que parecia ser propaganda positiva daquela jovem não era. Ela gritava: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo, Atos 16, 17. Mas aquilo não passava de uma artimanha do inimigo, usando uma mulher possessa para exaltar os servos
no lugar do Deus dos servos.